Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte na rede, trazendo sempre convidados que são referências na área, aproximando você que é fã do esporte da gestão das organizações no mundo esportivo, unindo prática e ciência para debater temas quentes do momento na gestão esportiva. Aproveitando, fazemos um convite para você que se junte a nós nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, pela hashtag Gestão em Jogo. E aproveita para deixar o seu comentário, a sua sugestão. Afinal, o espaço é seu para dizer o que você quer ver sendo discutido aqui no Gestão em Jogo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Carlassara e para o nosso bate-papo de hoje a gente traz ele, que foi gerente de marketing do Palmeiras e do Atlético Mineiro, diretor de negócios no Avaí e fundador do Passione Marketing Esportivo. Rafael Zanetti, é um enorme prazer tê-lo aqui no Gestão em Jogo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, parabéns pelo projeto de vocês. Eu estou à disposição para a gente bater esse papo aqui e aprender um pouco com vocês aí também. Bacana, Rafa. Bom, para começar, eu acho que já é válido a gente pedir para você descrever para a gente, para os nossos ouvintes, quais as funções, as principais atribuições que um profissional de marketing esportivo em clubes profissionais, clubes de grande porte, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, lidam no seu dia a dia. Você consegue falar para a gente, Rafa? Bom, vamos lá. Caso a caso, né? Eu acho que eu vou falar de uma maneira mais geral, para que cada clube trabalha de uma forma diferente, e às vezes existe. Eu acho que o principal ponto é entender o tripé, que eu acho que é fundamental nessa área. E aí no Avaí eu acho que eu tinha uma coisa mais bem construída, que eu era o diretor e abaixo de mim tinha um gerente de comunicação, um gerente de marketing e um gerente comercial. Seria o ideal assim para trabalhar, né? Então, se a gente focar especificamente no marketing, a gente tem, vou colocar de maneira mais geral, o sócio-torcedor, a parte de licenciamento, a parte de patrocínio esportivo e eventos, vamos chamar assim. Então, dentro do patrocínio, a gente tem toda a parte de atendimento, do relacionamento com o patrocinador, entender as dores do patrocinador, o que ele está sentindo em relação ao patrocínio, ajudar ele a divulgar as marcas e fora a relação natural que já tem no contrato, que é as entregas básicas ali, que vamos chamar de entregas básicas, por exemplo, assim, cada patrocínio tem as suas demandas, por exemplo, ingresso, camisa, exposição de marca, post na rede social. E aí, dentro do sócio-torcedor, é importante entender a mecânica do sócio, a parte também de bilheteria, o atendimento do sócio como um todo, o bom desenvolvimento, as ações para melhorar isso. Então, tudo isso, além da parte de estratégia, de planejamento, é bem amplo e bastante coisa, bastante trabalho, por isso que é importante ter profissionais com qualidade, específicos para cada setor, porque a gente está falando do departamento de marketing, mas dentro do departamento a gente tem uma série de situações diferentes, como eu falei, licenciamento, sócio-torcedor, eventos, o patrocínio, as ativações do patrocínio, a parte de inteligência também, a parte da marca também. Então, são diversas áreas dentro do marketing e é importante ter profissionais qualificados para cada área. E, Rafa, quais são os maiores desafios para os departamentos de marketing dos clubes de futebol? A gente tem muita dificuldade, eu imagino que deva ter uma diferença considerável de um clube para o outro, enfim. E, principalmente, com quais outros departamentos é necessário que o departamento de marketing esteja mais alinhado, quer dizer, em constante comunicação? Você já comentou aí o setor de comunicação, efetivamente, né? Uhum. Enfim, queria que você falasse um pouquinho, por favor. A comunicação tem que estar junto, realmente. Comercial, comunicação e marketing tem que estar junto. Mas se pensar no outro aspecto, é comum no caso, né, a gente está falando de futebol, né? Então, é comum ter contato com o departamento de futebol, e aí eu vou dar alguns exemplos da parte prática, que eu acho que é legal a gente falar, né? Então, vai fazer uma ação que envolve um jogador, tem que falar com o diretor de futebol ou com o gerente, dependendo da situação, para ver se o cara pode, para ver se é um dia de folga dele, se é um dia que não vai atrapalhar
o treino. Que assim, eu sempre parto do princípio que a parte técnica é o principal ponto de um clube de futebol. Então, eu não posso colocar um patrocinador lá dentro que tenha um produto ruim que o atleta ele vai consumir. Então, tem todos esses aspectos. Então, a parte técnica, então, o departamento de futebol, ele é fundamental, né, nessa questão. Então, se usa muito essa interface com o departamento de futebol, porque quando envolve o jogador, quando envolve o atleta, então pode ser uma ação, um vídeo, por exemplo, promocional, ou até uma ação dentro do jogo. Aí a gente envolve outros departamentos, mas vamos falar do futebol primeiro. O futebol é essa parte aí, principalmente da liberação do atleta, se for usar o técnico ou não. Sempre existe esse trâmite com o futebol. O outro departamento que a gente sempre está em contato é o jurídico, né? Uma questão de contrato, de patrocínio, ou vai fazer uma ação, uma promoção, consultar o jurídico antes para ver se não tem nenhum tipo de problema que pode ocasionar uma multa, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre estar em contato com o jurídico é importante também. O financeiro também acontece bastante, né? Porque, por exemplo, o patrocínio, a relação costuma ser do patrocínio, costuma ser do marketing, então, do marketing do comercial. Então, se o dinheiro caiu ou não caiu, esse tipo de situação, então acaba tendo esse contato com o financeiro. Muito essa questão, às vezes, um próprio pagamento mesmo de algum serviço de marketing, ou sócio-torcedor, sempre tem esse contato com parte financeira. O que mais seria? A parte administrativa também do clube é importante, né? Tem sempre ali, por exemplo, vai fazer uma ação, pode envolver a parte administrativa. Então, no fundo, assim, eu estou acabando falando, eu acho que eu estou falando de quase todas as áreas, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, de uma ação e um jogo, a gente precisa falar com um departamento que é um departamento que fala com a CBF, que é para consultar a CBF se pode ou não fazer aquela ação. Então, se manda um ofício, pode ser o departamento jurídico, pode ser um departamento que faz isso dentro do clube, para consultar se pode ou não fazer aquela ação. Então, a gente vai fazer, sei lá, vou dar um exemplo que aconteceu no Atlético ano passado. A gente fez uma ação do Setembro Amarelo. Então, a gente trocou a camisa do clube, a gente botou uma fitinha amarela aqui no meio, a gente botou a camisa do goleiro, a camisa com o número do telefone da causa. Então, esses aspectos a gente tem que passar para um departamento específico, para ele passar para a CBF para ter essa autorização, né? Quer fazer uma ação no intervalo também, quer fazer. Então, existe essa parte. Então, o departamento de marketing ele acaba se envolvendo com todas as áreas, né? Eu acho assim, como eu falei, mais a parte da comunicação e comercial, que é o dia a dia do clube, e aí tem muito essa questão com o futebol, com o jurídico. Então, seria basicamente isso. Não, bacana, Rafa. E um ponto importante que você mencionou, talvez até indo mais especificamente, né, que eu acho bem interessante, você trabalhou em 3 clubes brasileiros de regiões distintas, né, de estados diferentes, de portes diferentes, torcidas diferentes. Exatamente. E quais foram as maiores dificuldades, desafios, sucessos durante a sua experiência nesses clubes? São muitas as particularidades entre eles. O que um tem melhor que o outro não tem? O que um demanda mais que o outro não demanda entre esses 3 grandes clubes, né? Avaí, Atlético Mineiro. Bem legal essa tua pergunta, porque realmente é isso mesmo. São 3 regiões diferentes, com 3 públicos diferentes. Por exemplo, Palmeiras é um clube nacional, né? É um público que a gente atende o Brasil inteiro e o Palmeiras é gigante. Aí eu vou contar um pouco das peculiaridades de cada clube, que eu achei interessante até para responder a tua pergunta. Então, o Palmeiras é muito grande, uma torcida gigantesca, atende nacionalmente, então a gente precisa ter esse cuidado, né, de forma nacional. O Palmeiras tem uma outra questão importante, que o Palmeiras tem uma série de modalidades que os outros clubes não têm. Por exemplo, o Palmeiras na época tinha basquete, tinha ginástica, tinha judô,
enfim, uma série de modalidades e tem um clube social muito forte. Eu trabalhava na academia de futebol, né? Até eu lembro disso que o Paulo Nobre, que era o presidente na época, ele batia muito nessa questão, a gente não falava CT, a gente tinha que falar academia de futebol. Aí ele falava até uma brincadeira, né? Aí ele falava, presidente, a pessoa não está aqui no CT hoje. Não está onde? No CT. Aí fala, aonde? Aí, não, na academia. Ah, tá. Ele brincava com isso. Então, a academia de futebol, a gente ficava na academia de futebol, então o departamento de futebol, de marketing ficava na academia de futebol, que tem as suas vantagens e a desvantagem, né? Até posso falar aqui, se vocês quiserem que eu fale em relação a isso, se a gente tiver tempo. A vantagem é que a gente ficava mais perto dos jogadores, isso é a vantagem, e também tinha uma vantagem de estar mais, vamos chamar assim, blindado a questões de, como é que eu vou dizer, da parte política do clube, vamos chamar assim, que os conselheiros não tinham tanto acesso que não acontece no clube, né? O Palmeiras tem um clube muito grande, né, social, com muitos sócios, isso é uma coisa interessante. Então, o departamento de marketing do Palmeiras tem toda essa questão, além do futebol ser muito forte, muito grande, e o clube ser muito grande e muito forte, ainda tem essas questões que a gente tinha que tomar cuidado com relação às outras modalidades que a gente atendia. Por exemplo, eu acabei participando do fechamento do primeiro patrocínio do arco e flecha da história de um clube. Então, tinha essas questões. A gente tinha que cuidar também do arco e flecha, cuidava do basquete, enfim. Além disso, tem a questão do próprio clube. Então, tinha ações ligadas ao clube social. Então, o departamento de marketing do Palmeiras tinha toda essa questão. No Atlético, tá? Vamos pela ordem assim. O Atlético ele é muito grande também. A gente está entre os clubes maiores do Brasil, mas ele é mais focado em Minas, né? Então ele tem um foco maior. A gente não tem tanto torcedor como no Palmeiras tem lá no Acre, por exemplo, vai para Pernambuco. No Atlético já não é tanto assim, mais concentrado em Minas, mas é um clube gigante também. Agora a estrutura do Atlético é sensacional. O CT do Atlético, a Cidade do Galo, é algo sensacional, assim, e tem uma qualidade que é a questão de ter a base e o profissional junto, e a estrutura é muito boa. O ponto negativo do CT é que é longe da sede, né? Ao contrário do Palmeiras, e a gente ficava, vamos lá, no Atlético, o marketing fica na sede do clube, que é uma região central de Belo Horizonte, vamos chamar assim. Aliás, um dos principais bairros da cidade, né, mais nobres, localização excelente, só que é longe do CT, 50 quilômetros de distância, então isso atrapalha bastante no dia a dia. O Palmeiras era do lado, assim, era coisa que consegue ir a pé, assim, de 2 quilômetros de diferença, mais ou menos. Então, em relação à estrutura, é isso. O do Avaí era interessante também, porque o Avaí é todo concentrado no mesmo lugar. Então, a gente trabalhava na Ressacada, que é o estádio do Avaí, ficava totalmente no mesmo local. Então, tanto o CT quanto a sede, vamos chamar assim, é tudo no mesmo lugar. Então, facilita muito o trabalho por causa disso. Então, a gente está do lado dos jogadores, ao mesmo tempo a gente está do lado da loja, e ao mesmo tempo a gente está na sede. Então, isso facilita. Cada clube tem as suas dificuldades. Por exemplo, o Atlético não tem uma veia muito forte no marketing. É uma coisa que eles deixaram de lado, o departamento de marketing. Então, eu tive uma dificuldade com essa questão. O Palmeiras, a gente estava num cenário muito difícil quando cheguei lá, que foi em 2013, na época, começo do Paulo Nobre. A gente não tinha arena, por exemplo, pronta ainda, então isso era uma coisa ruim. A gente jogava muito no Pacaembu, a torcida estava muito desconfiada do clube, porque o time não era tão forte, e foi uma questão muito complicada. Assim, foram os anos muito difíceis, de muito aprendizado, mas muito, principalmente o segundo ano. O primeiro ano, como a gente jogou a Série B e ganhou bem, aí não teve tanta pressão, mas o segundo ano foi um ano muito complicado de tudo, assim, foi um ano muito turbulento, e foi o ano do centenário do clube. No Avaí, vamos lá chamar assim, o Avaí é um clube mais
regional, ainda que o Atlético é mais focado em Florianópolis e a Grande Florianópolis. Então, tu tem que aprender a lidar com um tipo de público, são totalmente diferentes. Então, é uma coisa que eu aprendi, que a gente, por exemplo, no sócio torcedor, não tem uma receita de bolo. Cada clube é um clube diferente. Isso eu aplico não só para esses 3 clubes, mas se pegar Palmeiras e Corinthians, vamos chamar assim, que são parecidos, eles são diferentes, entendeu? São formas de consumo diferentes. Isso a gente tem que entender porque muda. Por exemplo, umas expressões que se pode usar para um clube, talvez tu não usa para outro clube. Por exemplo, nação a gente não pode usar no Palmeiras, a gente usa no Avaí. Tem alguns aspectos que tem que entender. Então, a região também influencia. Algumas regiões, por exemplo, São Paulo é uma região, é um lugar que tem muitas pessoas do Brasil inteiro. Minas, em Belo Horizonte, já é uma cidade muito de mineiro. Então, a linguagem já é mais próxima ao povo mineiro. Então, são esses tipos de situações, de peculiaridades que é interessante a gente aprender, e aí é um grande aprendizado, né? Por exemplo, consumo. As 3 torcidas são muito boas em relação ao consumo. E isso é até uma coisa importante falar, que eu tive sorte, talvez, disso, que o engajamento dessas torcidas são absurdos, assim, sabe? Do Palmeiras mesmo, na época a gente estava numa fase muito ruim e o consumo era muito alto. Tanto é que depois eu tinha pesquisa lá que o Palmeiras era mais engajado, isso naquela época, que era mais engajado do que os outros clubes, que o Palmeiras era mais engajado. O Atlético, a mesma coisa, o Avaí, a mesma coisa. Então, eu tive uma sorte de ter grandes torcidas, né? Ao mesmo tempo, também torcidas muito críticas, né? Por exemplo, a do Palmeiras, eu acho que talvez uma das mais críticas que tem, e a política do clube, aí falando de política, também é uma parte importante. O do Palmeiras era muito mais complicado do que do Avaí, por exemplo, e do Atlético. Muito mais. Assim. Isso é uma coisa do Palmeiras. Assim, era muita pressão, sabe, de parte política em relação a... Principalmente nos primeiros anos do Paulo Nobre, que ele tinha que mostrar o resultado e acabava que não mostrava porque não tinha dinheiro, né? A gente estava arrumando a casa, vamos chamar assim, então a gente teve uma pressão muito grande ali. E a política do Palmeiras é muito ferrenha, assim, tinha uma oposição forte, tinha uma questão. Então, nesse sentido de oposição, o Atlético também tinha um pouco, mas não era comparado ao Palmeiras. E o Avaí quase não tinha nada. Então, o Avaí também tinha essa questão positiva, que não tem uma oposição tão forte, entendeu? E, Rafa, na sua visão, há ainda uma predominância do departamento de marketing, principalmente das estratégias tradicionais de marketing, em relação à utilização de estratégias de comunicação mais amplas, mais complexas, pensando em geração de conteúdo, em relacionamento. Como é que é um pouco isso, na sua visão? Você até citou que, por exemplo, no Avaí, você tinha ali um departamento de comunicação. Quer dizer, você ainda acha que hoje há muito marketing, pouca comunicação, ou a gente já está um pouco mais equilibrado nesse sentido? Não, eu não acho. Eu acho assim, vamos lá, deixa eu tentar te ajudar nessa resposta. Quero fazer uma coisa mais ampla aqui. Eu tive na Inglaterra agora, faz uns 2 meses aí, que eu tive que voltar por causa do Covid. Mas a minha ideia realmente era estudar os clubes, estudar o mercado e tal. E eu percebi que a gente não está tão atrás, assim, como falo. Me incomoda muito, assim, eu ver algumas situações de algumas pessoas, especialistas que nunca trabalharam dentro do clube de futebol, colocarem, criticarem os departamentos e falarem que não faz nada. Acho que precisa entender o contexto. Eu vejo ao contrário, eu vejo uma coisa óbvia que a gente tem que melhorar muito, mas a gente vê um crescimento muito grande. Se a gente perceber, por exemplo, quando eu estava no Palmeiras, a gente criou a TV Palmeiras, né? Isso foi em 2014, se eu não me engano, final de 13 ou 14. A gente criou o primeiro Palmeiras na TV, que era o programa que tinha no Premiere, e depois, né, nessa aba veio a TV Palmeiras, que, cara, em um mês a gente chegou, bateu
Bateu lá o Santos, que era o principal na época, né, de visualização. Eu acho que era isso, de visualização. Até eu lembro que jogou com a camisa número 1. Enfim, eu vejo o seguinte. Eu acho que a gente tem uma mania de querer achar que lá fora é melhor do que aqui. Óbvio que muita coisa né? E a gente tem que entender o cenário esportivo dos caras, o cenário econômico de um país como a Inglaterra comparado ao Brasil. Então, vou dar um exemplo em relação ao Arsenal, que foi um clube que eu visitei lá. Infelizmente, eu tive uma série de dificuldades por causa do Covid para marcar a reunião, mas consegui essa do Arsenal. E eu entendi, tá? Posso estar muito errado nisso que eu vou falar, mas eu entendi que lá, por ser um país com poder aquisitivo muito maior, muito mais estruturado, com uma economia melhor, sendo uma cidade como Londres, que é a capital do mundo, que tem torcida do mundo inteiro para aquele clube, eles não têm uma necessidade tão forte assim de criar tanto impacto. As coisas acontecem de forma mais natural. Então, os patrocinadores lá, imagino que seja mais fácil, é mais uma questão de negociar preço do que captar patrocínio. Eu acho que deve ter uma situação lá muito mais tranquila em relação a camarote, em relação a patrocínio, do que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem um mercado mais cru, menor, né, e com menos poder aquisitivo. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem uma dificuldade maior por causa disso tudo. Mas eu vejo uma crescente muito grande. Então, hoje a gente tem os clubes trabalhando Instagram, trabalhando quase todos os clubes. Eu lembro que eu criei a TV Avaí. Na época não era era até uma novidade a TV Avaí. Mas hoje eu vejo que quase todos os clubes têm uma TV, né? Então é algo que já está inserido nesse contexto. Aplicativo, uma boa parte, eu até criei o projeto do aplicativo da Avaí, sabe que eu saí antes, mas criei o do Palmeiras, que foi um grande sucesso, uns cases aí dos principais aplicativos que tinha na época, não sei como é que está hoje, mas na época eu lembro que a gente bateu recorde de downloads tal, dos clubes de futebol. Então, existe essa preocupação. O que eu acho? Eu acho que os clubes trabalham bem, tá? Principalmente alguns clubes, mas existe uma outra questão que é importante falar. Tem alguns clubes que existem como é que eu vou dizer a palavra? Umas travas, vamos chamar assim, às vezes políticas, às vezes a diretoria se mete, ela não quer trabalhar de uma certa forma, não tem uma autonomia suficiente para que o departamento ele conduza melhor. Então a gente vê, por exemplo, os clubes do Nordeste, alguns clubes trabalhando muito bem, porque talvez tenha uma liberdade maior ali, que não vai afetar tantas pessoas. Por exemplo, aqui no Atlético a gente tinha uma dificuldade grande de fazer ações ligadas a alguns temas, porque tinha alguns tipos de situações que a gente não podia falar, que a gente não podia mexer, que era melhor não tocar nesse assunto. Então, precisa de um entendimento maior da gestão, vamos chamar assim, do que é importante. Então, assim, eu percebo também que a gestão como toda, né, se a gente pegar o modelo de negócio do clube, ele é um negócio político. A partir desse momento que ele é político, a gente precisa entender que nem sempre o presidente ele entende suficientemente daquele assunto, né? E às vezes ele, além de não entender, ele pode travar uma comunicação, um bom andamento. E eu estou falando do presidente, mas às vezes pode ser o vice-presidente, pode ser os vices, ou pode ser os diretores. Até eu vi esses dias uma frase que eu achei que é muito isso, assim. No futebol, tu tem os teus chefes, eles entendem menos do que você. Isso é bem comum. Tu tem um chefe que não é da área, que não entende nada, e que tu tem que falar com ele para aprovar uma situação, e o cara fala, não, eu não tô afim, entendeu? Mesmo que tu sabe que aquilo ali é importante. Então, existe tudo isso. Então, às vezes um clube menor, ele te dá mais autonomia. Ele está mais preocupado com outros assuntos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem foi o dia do orgulho gay, né? Não sei se é o nome, não é orgulho gay, é contra a homofobia, né? O dia 17 de maio foi contra a homofobia. Por exemplo, São Paulo não fez nada de ação, nem o Corinthians ele fez uma pequena chamada. Até que ponto que o clube precisa se posicionar em relação a isso ou não? Isso
às vezes, vem de cima, entendeu? Às vezes não vem do departamento de comunicação. Eu quero dar um exemplo, eu não sei se é o caso do São Paulo ou do Corinthians, mas eu quero dar um exemplo que o departamento de comunicação, de marketing, às vezes não tem autonomia suficiente para fazer uma ação, tá? Isso eu acho que, de maneira resumida a essa pergunta, o amadorismo atrapalha, então trava algumas situações, mas ao longo do tempo a gente consegue ter alguns ganhos ali. Então, os grandes cases, eles ajudam nisso, eles ajudam a destravar. Então, eu acho um grande case no Brasil foi a vinda do Ronaldo para o Corinthians, pelo marketing do clube. Isso ajudou muito a dar valor ao departamento de marketing. Foi a primeira vez, talvez, no futebol, que os presidentes do clube viram uma importância no marketing, entendeu? Porque para eles é custo, eles pensam assim. Se não pensasse assim, era para a gente ter muito mais pessoas dentro desse departamento. É só fazer uma conta básica de quanto que rende um departamento de marketing do clube, quanto que fatura e quanto que é investido, né? Porque geralmente é investido quase nada e se dá um retorno muito alto. Então, imagina quantos a gente teria de faturamento maior se tivesse mais pessoas ali. E isso não é uma coisa que é entendida ainda no Brasil, entendeu? A gente ainda precisa de mais case, mais evolução para que melhore isso. Bom, Rafa, o papo tá fantástico, mas a gente precisa encerrar. Até, inclusive, fica aqui o nosso convite para futuramente você voltar, porque acho que o assunto ele demanda mais tempo de conversa, inclusive. Queria te agradecer imensamente, dizer que sempre o Gestão em Jogo, os microfones do Gestão em Jogo vão estar abertos a você e dizer que foi um prazer ouvi-lo aqui nesse bate-papo de hoje. Obrigado. Não, prazer meu, e eu achei que foi muito rápido também. Acho que a gente tem que marcar outra aí, com mais calma, que tem muito assunto para a gente falar nesse sentido aí. Então, fico à disposição de vocês também, quando precisarem. Parabéns pelo projeto. É só me chamar aí que eu estou à disposição, tá bom? Um abração aí. Valeu, Rafa. Muito obrigado. De fato, discutir com quem está no dia a dia, com quem traz essa visão do mercado é muito importante para todos nós, principalmente a gente que visa juntar aí o conhecimento prático com o conhecimento teórico. Então, contribuições fantásticas e, claro, vamos marcar novamente. Vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então, curta, compartilhe, deixe os seus comentários, envie as suas sugestões de temas. O que você quer ver sobre o mundo da gestão do esporte aqui no Gestão em Jogo? Aproveite para curtir as nossas redes sociais, ficar por dentro daquilo que acontece no mundo esportivo com conteúdo atual, conteúdo de qualidade. Lá nós vamos trazer notícias, dados, informações, tudo que rola no mundo da gestão esportiva. Esse é o Gestão em Jogo.